modelos, vamos analisar modelos de casas com estrutura metálica e que a gente identificou reservatório. E são lindas! Essa é a casa número 1. Ah, gente, tá linda, não tá? Essa casa podia vir em qualquer live da vida. Por quê? Porque ela é uma casa que tem... É uma casa elevada. Então, você tá vendo esses pilotis dela. Ela é uma casa que tem reaproveitamento da água. Ela é uma casa que tem ventilação cruzada. Eu tô com uma live para fazer só de casa com ventilação cruzada. Ela é uma casa com princípios de sustentabilidade. Então, ela é uma casa incrível. E, além disso, a gente identificou o reservatório. Vai olhando, ver se você vai ver o reservatório aí. Vai olhando comigo. Cadê o reservatório dessa casa? Ela fica, então, no Vietnã. Estrutura metálica onde? Ah, vocês já viram, né? Toda destaque, estrutura metálica em preto. Tá tão em destaque que eu pus 2 vezes estrutura metálica. Ela é uma casa elevada, tem muitas aberturas. Aqui, ó. Agora todo mundo já viu o reservatório, né? Então, essa estrutura metálica está em preto, ela tem uma calha central. Olha, gente, que ideia boa. Eles pegaram essa calha central desse telhadinho borboleta e fizeram ela derrubar água por essa corrente já nesse laguinho. Olha só. Ela tem a estrutura metálica toda parafusada, tem essa soltura da cobertura, né, que promove ventilação. As janelas, presta atenção nisso aqui, que isso aqui para quem quer economizar com estrutura metálica é incrível. Com qualquer sistema, mas na estrutura metálica casa muito bem. Janelas de viga-viga. Aí você não tem que fazer verga, contra-verga, nem nada disso, tá? Põe lá da laje até a viga de cima e fica lindo. Agora vamos falar do reservatório externo elevado. Estão vendo ele ali? Ai, que ficou um mimo esse reservatório numa torrinha. Vamos ver por dentro. Estrutura metálica aparente em preto. E tá linda essa estrutura metálica aparente em preto. Aqui a gente tem um corrimão também, ó, em preto. Pé direito duplo. As paredes têm um acabamento que imita cimento queimado, né? Não tem forro, tá tudo integrado. Você vê contraventamento aparente, estrutura aparente, a parte de baixo da telha metálica. Muita ventilação cruzada, né? Aberturas para todos os lados. Nessa outra imagem a gente vê, além da estrutura metálica aparente, e olha que legal, a gente vê o beiral protegendo a parede. A gente vê essa estrutura tipo torre para esse reservatório elevado. E aqui a gente vê, ó, essa jaulinha, que é a sacada, que ficou linda. Eu quero também que vocês reparem no seguinte, quando eu fecho de cima até embaixo com uma janela, não necessariamente eu tenho que fazer tudo abertura. Olha, eles fizeram fixo embaixo, fixo em cima e no meio, pelo que eu estou entendendo, uma janela, 2 folhas de giro. Que é uma giro é porque abre em giro, né? Não é maxiar, não é de correr. E ficou muito legal. Aqui a outra imagem mostrando essa casa, onde a gente vê, além da estrutura metálica, a gente vê que a torre para esse reservatório está presa na estrutura principal. Dá a impressão, né, gente? Tudo isso é uma análise em cima de fotos, dá a impressão. E a gente vê uma laje steel deck. Ó, essa é uma queridinha, essa laje steel deck. A gente tem uma live só falando de laje steel deck. Isso é uma planta mostrando aonde que tá. A gente já tinha visto, né? Essa aqui nem precisava da planta pra gente ver. Casa número 2. Por que tem números, gente? Que eu gosto muito de saber de vocês. Qual dessas casas que vocês mais gostaram? Vou perguntar aqui. Qual dessas casas vocês mais gostaram? 1, 2, 3 ou 4? Perguntei. Depois vocês respondem aí, tá? Vamos lá, casa número 2, 180 metros quadrados. E o bem legal, o bem legal do meu trabalho, o bem legal dessas casas que eu encontrei hoje, é que elas têm uma área mais pertinente, né? Não é tão perdida assim. Então, 180 metros quadrados, gente, nossa, é uma área muito pertinente. É uma casa de 2, 3 quartos, né? Até uma casa de 3 quartos que caiba nisso, só se não tiver garagem. Então, ó, aqui a gente tá vendo essa casa fica na República Tcheca. Vocês vão se surpreender, gente, com essa casa, de linda que ela é.
Estrutura metálica aparente, em preto também. Fechamento em madeira. Muitas pessoas ainda acham que só dá para fechar a parede da casa em estrutura metálica com steel framing. Não é. Dá para fechar a parede da casa em estrutura metálica com alvenaria, como na última que a gente viu, e aqui com madeira. Esse terreno é o quê? Declive. Declivizão, até eu diria, né? Então, eles fizeram um embasamento em concreto. Isso também é muito esperto de se fazer. O concreto se relaciona muito melhor com essa umidade do solo. E ali embaixo não tem área nobre, não tem, na verdade, nem área útil ali embaixo. É, na verdade, um aproveitamento desse terreno em declive para colocar áreas mais de infraestrutura. Então, vocês já entenderam, né? O que vai ter ali embaixo. É o assunto da nossa live de hoje. A gente já vai ver. Ó, estão vendo que eles fizeram um aproveitamento da caída do terreno? Então, a casa em si está aqui em cima desse embasamento. O que é essa mureta aqui? Que aqui tem guarda-corpo e aqui não tem. Ai, gente, uma piscina com borda infinita. Tá linda, né? Não dá pra ver que tá linda ainda aqui, mas vocês já vão ver que tá linda. Aqui eles fizeram antes de encher a piscina, aquela. A tubulação da calha aparente, ó. Por que eu tô falando isso? Repare que as tubulações estão indo pra lá, né? Pra lá. Por quê? O que será que tem lá embaixo? Parede em vidro. Do chão ao teto, vidro. Porque vocês vão ver a vista que eles têm, que é incrível. E a piscina com borda infinita, que eu já falei. Essa é a fachada da casa. Então, você acessa ela por uma passarela. Vejam, tem um pequeno beiral lá em cima, mas daí aquele pequeno beiral não funciona para proteger a porta. Tiveram que fazer um beiralzinho ali na frente da porta, né? A parede em madeira. Uma passarela em acesso com deck vazado. Aqui a gente está vendo pé direito duplo. A estrutura metálica aparente em tudo. Aqui até, ó, eles fizeram do guarda-corpo, do guarda-corpo, eles fizeram a bancada de trabalho. Essa casa é bem legal ler e todo o material que eu trouxe aqui das casas tem referência na descrição do vídeo para você poder depois olhar mais fotos, ler sobre elas e tudo mais. Mas essa casa aqui é bem interessante porque ela já é pós-pandemia. Então, eles já construíram ela para dar valor ao home office. Coisa que antes, né, não tinha tanta importância pra gente. Agora tem muita importância. Então, aqui em cima, essa cadeirinha aqui é do home office da pessoa, tá? Essa é a vista de quem tá embaixo do mezanino, de quem tá naquele pé direito. Então, a piscina, o deck... A vista maravilhosa, né? Que, meu Deus do céu. E aqui a pessoinha lá no home office. Olha bem, tá muito lindo. Vista com coração porque tá demais. A estrutura metálica aparente em preto, ela tá fazendo esses pórticos principais e também essas travessas. E aqui ele tá no mezanino, que também é estrutura metálica soldada, nesse caso aqui, ó. Vocês, não sei se dá pra ver, não sei se você tá assistindo do celular. Tem gente doida que põe na TV pra assistir. E aí dá pra ver essas soldas aqui, ó. Dá pra ver uns pontinhos de solda. Tô mostrando aqui embaixo, porque é embaixo o nosso assunto principal, né? Eles fizeram um espaço para meditação e contemplação. Aqui nessa pedrinha brita é garagem. Aqui em cima você tá vendo o deck que vai para a piscina. Então, ó toda a estrutura para segurar a piscina. Então, fizeram um espaço para meditação, o assoalho aqui, ó, apoiado na estrutura metálica. E agora a gente vai ver um corte, então, um desenho técnico que mostra a moça tava aqui meditando por aqui. Deixa eu ver onde que a moça tava. Tava entre os dois, tava por aqui, tem um negócio de madeira para ela meditar. E aí, aqui tá os carros que eu falei na pedra brita. E aqui tá o reservatório. Então, o reservatório deles é um reservatório subterrâneo, né? Não tá enterrado nem nada, porque é aberta a parte de baixo da casa deles. E eles bombeiam para os pontos de água, ó. Tá? Fizeram até o caminho. Então, veja, né? Aquele like delícia, porque... Olha só a qualidade do projeto que eu trouxe pra gente ver. Muito incrível. O que é o ponto não tão interessante de você colocar o reservatório assim, nessa posição? Cada vez que... Porque quando o reservatório está mais baixo do que os pontos de água, você vai precisar de uma bomba que vai ser acionada quando você ligar as torneiras ou quando você der descarga. Vai acionar essa bomba. Então, ela vai ter talvez um tempo de vida útil menor, porque ela vai ser acionada mais vezes.
Quando ela abastece um reservatório elevado, você instala uma forma de identificar, baixou tantos litros, meu reservatório elevado é 500 litros. Baixou 250 litros, aciona e enche 250 litros de uma vez. Dessa forma aqui, você abre a torneira para lavar a mão, aciona a bomba. Então, essa questão de manutenção talvez não seja tão interessante, mas dá para fazer desse jeito também. E o que mais importa é o dono da casa estar ciente dessa escolha, tá bom? Então, essa foi a casa número 2. Vai votando aí. Casa número 3, 149 metros quadrados. Tá vendo como hoje veio casas com a metragem quadrada menor? E um outro estilo, ó, outra pegada. Essa casa fica na Argentina, ela é um pouco elevada, ó. Tá vendo que eles elevaram um pouquinho? Vão ter até que plantar aqui umas moreias, umas coisas para esconder esse embasamento, né? É uma estrutura metálica aparente, principalmente da viga superior e da viga inferior. E essas duas vigas que dão esse formato tão caixinha de bombom para essa casa, né? Ficou tão fechadinho. Vão procurando reservatório. É um terreno em aclive. Não tão em aclive como o outro, mas é um terreno em aclive. E as aberturas, reparem, também foi, ó, fora de abertura, viga, né? Essa é uma outra vista mostrando que tem beiral. Ela tem um recorte também no telhado com pergolado, ó, estão vendo? Então, entra por aqui, mas a porta tá para as laterais, tem uma porta lá na frente, janela. Então, aqui é como se fosse um pátio semi-coberto, um pátio seco, semi-coberto. Brises fazendo essa proteção, essas brises correm, né, para onde você quiser levar elas. Essa imagem aqui eu trouxe para mostrar que esse terreno sendo em aclive também teve um embasamento em concreto, um recorte e um arrimo. Na outra casa a gente não viu arrimo porque eles só se assentaram em cima do terreno. Aqui eles cortaram o aclive para fazer lá uma garagem e aí com isso tem arrimo, né? Então agora eu vou olhar de cima. Tô olhando de frente para casa, a gente tá girando ela e olhando de cima, tá? Então, ó, esse caminhozinho aqui, tá aqui, estão vendo? Olhando de cima, ó, onde é que tá o reservatório? Quem que já tinha visto onde é que tava? Porque esse aqui, ó, de lado, onde é que tá? Estão vendo a garagem? Olha a viguinha aqui, que linda! Aqui também. E aí, ó, como que é o nome disso? Chapéu. Não é, não. Estou inventando. Mas eu chamo todas as casas que eu vejo, tacaram um chapéuzinho lá em cima para esconder a caixa d'água. E aí perde até o status de reservatório elevado. Vira a caixa d'água. Tá lá, ó, estão vendo o chapéuzinho? Então, até o ângulo com que você... Vamos ver as fotos, ver se vocês enxergaram, ó. Até o ângulo que você tira a foto é um ângulo para não mostrar esse chapéuzinho aí, porque ele não é para ser foco da foto. Mas você concorda que se eu estiver na rua, provavelmente eu vou ver ele, né? Mas tá tudo certo também, gente. Tem que pôr o reservatório elevado em algum lugar e tem que cobrir, tá bom? Essa é a casa número 3. Chapéuzinho, a do chapéuzinho. Quero que vocês votem qual que vocês mais gostaram. Essa aqui eu acho que é a maior, 334 metros quadrados, mas é porque eles aproveitaram muito a área, porque é um terreno urbano, ó, estão vendo? Eles foram crescendo com a casa. É em estrutura metálica, fica na Índia. O terreno urbano, assim, você já vê os vizinhos, né? Ela teve que encostar de um lado, em uma lateral, ela teve que encostar no vizinho. Os pilares dela são tubulares, as vigas são I. E você enxerga, eu não sei se eu escrevi isso em algum lugar, eu vou falar antes que vai que eu não escrevi, eu vou esquecer. Você enxerga muita movimentação na fachada. Então, tem uma parede aqui, tem uma parede ali, tem uma parede lá, tem uma parede, sabe? Isso é uma definição que visualmente, esteticamente, ela dá mais movimento para casa, não fica tão retinha, mas é uma coisa chata de resolver na vida real, sabe? De você executar, nada se alinha com nada, enfim. Ficou bonita. Eu trouxe porque também acho que é uma opção para quem quer fazer alguma coisa diferente. Ó, a própria estruturinha metálica já fez aqui um beiralzinho, um pergolado. Tem terraços nessa casa. Estão vendo lá em cima que é um terraço? Inclusive foi muito bem impermeabilizado porque não vemos infiltração. Tem muito movimento nessa fachada. Muitos beirais, né? Ó, as paredes têm beirais para todo lado. Até essa aqui que veio para frente com beiralzinho, né? Uma janela diferente, estão vendo em madeira, uma janela de canto em madeira. E olha como ela abre diferente. Essa é uma foto de dentro. Essa casa é uma casa antiga, em estrutura metálica. Ela já está no site porque foi feita uma remodelação, uma reforma, né? Remodelação é chique.
de dentro dela. Então aqui só para a gente ver que os pilares aparecem dentro da casa, pilares tubulares. E aqui um corte, um desenho técnico mostrando o quê? Não é nada disso que está mostrando a caixa d'água lá em cima. Os escritinhos aqui ficaram erradinhos. Tá mostrando os reservatórios lá em cima. E de frente a gente não enxerga, né? Porque ela tem tanto volume que passa despercebido, ó. Isso aqui olhando de frente, o que a gente estava vendo. A gente estava vendo o terraço lá em cima e tudo mais. Só que a gente tá aqui embaixo, né? Tirando a fotinho. Então, ó, não dá pra ver esse volume. Eu vou trazer uma foto só pra marcar pra vocês aonde que tá, ó. Mas tá quase imperceptível, tá? E essa é a casa número 4. Essa casa tinha menos fotos do que as outras, até porque no terreno urbano é muito mais difícil tirar foto, porque, né, você quer mostrar as coisas e não pega o ângulo certo, não enxerga como a gente tá vendo na vida real, é diferente.